Jesus de Gênesis ao Apocalipse. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, é o nosso Cordeiro Pascual. Em Levítico, é o nosso sacrifício pelo pecado. Em Números, é o que foi levantado para a nossa cura e redenção. Em Deuteronômio, é o verdadeiro profeta. Em Josué, é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, é o nosso juiz libertador. Em Ruth, é o nosso parente resgatado. Em Samuel, é o rei esperado. Em Reis, é o rei prometido. Em Crônicas, é o descendente de Davi. Em Esdras, é o ensinador divino. Em Neemias, é o edificador. Em Esther, é a providência do Senhor para o seu povo. Em Jó, é o nosso Redentor que vive. Em Salmos, é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, é o alvo verdadeiro. Em Cantares, é o amado da nossa alma. Em Isaías, é o Messias que há de vir. Em Jeremias, é o nosso Senhor dos exércitos. Em Lamentações, é o Consolador. Em Ezequias, é o Filho do Homem. Em Daniel, é a pedra que esmiuça. Em Oséias, é aquele que orienta o desviado. Em Joel, é o juiz de todos os povos. Em Amós, é o Deus dos exércitos. Em Obadias, é o nosso Salvador. Em Jonas, é a salvação do Senhor. Em Miqueias, é a testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum, é a fortaleza no dia de angústia. Em Abacuque, é o puro de olhos. Em Sofonias, é o nosso zeloso. Em Ageu, é o Deus que está conosco. Em Zacarias, é o renovo da justiça. Em Malaquias, é o sol da justiça. Em Mateus, é o Messias prometido. Em Marcos, é o Cristo ressuscitado. Em Lucas, é o Filho do Homem. Em João, é o Filho de Deus. Em Atos, é o Senhor redivido. Em Romanos, é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, é o Senhor nosso. Em 2 Coríntios, é a nossa suficiência. Em Gálatas, é o nosso libertador do jugo da lei. Em Efésios, é o cabeça da igreja. Em Filipenses, é a nossa alegria. Em Colossenses, é a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses, é aquele que há de vir. Em 2 Tessalonicenses, é o Senhor que vai voltar. Em 1 Timóteo, é a nossa esperança. Em 2 Timóteo, é o Senhor que conhece os que são seus. Em Tito, é o nosso modelo. Em Filemão, é o nosso Senhor e Mestre. Em Hebreus, é o sacerdócio eterno. Em Tiago, é o modelo de legislar. Em 1 Pedro, é a preciosa pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro, é a nossa força. Em 1 João, ele é a promessa de vida eterna. Em 2 João, é o nosso caminho. Em 3 João, é a nossa verdade. Em Judas, é o nosso protetor e Senhor. Em Apocalipse, ele é o Rei triunfante. Jesus de Gênesis ao Apocalipse. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, é o nosso Cordeiro Pascual. Em Levítico, é o nosso sacrifício pelo pecado. Em Números, é o que foi levantado para a nossa cura e redenção. Em Deuteronômio, é o verdadeiro profeta. Em Josué, é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, é o nosso juiz libertador. Em Ruth, é o nosso parente resgatado. Em Samuel, é o rei esperado. Em Reis, é o rei prometido. Em Crônicas, é o descendente de Davi. Em Esdras, é o ensinador divino. Em Neemias, é o edificador. Em Esther, é a providência do Senhor para o seu povo. Em Jó, é o nosso Redentor que vive. Em Salmos, é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, é o alvo verdadeiro. Em Cantares, é o amado da nossa alma. Em Isaías, é o Messias que há de vir. Em Jeremias, é o nosso Senhor dos exércitos. Em Lamentações, é o Consolador. Em Ezequias, é o Filho do Homem. Em Daniel, é a pedra que esmiuça. Em Oséias, é aquele que orienta o desviado. Em Joel, é o juiz de todos os povos. Em Amós, é o Deus dos exércitos. Em Obadias, é o nosso Salvador. Em Jonas, é a salvação do Senhor. Em Miqueias, é a testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum, é a fortaleza no dia de angústia. Em Abacuque, é o puro de olhos. Em Sofonias, é o nosso zeloso. Em Ageu, é o Deus que está conosco. Em
Em Zacarias é o renovo da justiça, em Malaquias é o sol da justiça, em Mateus é o Messias prometido, em Marcos é o Cristo ressuscitado, em Lucas é o Filho do Homem, em João é o Filho de Deus, em Atos é o Senhor redivido, em Romanos é a justiça de Deus, em 1 Coríntios é o Senhor nosso, em 2 Coríntios é a nossa suficiência, em Gálatas é o nosso libertador do jugo da lei, em Efésios é o cabeça da igreja, em Filipenses é a nossa alegria, em Colossenses é a nossa vida, em 1 Tessalonicenses é aquele que há de vir, em 2 Tessalonicenses é o Senhor que vai voltar, em 1 Timóteo é a nossa esperança, em 2 Timóteo é o Senhor que conhece os que são seus, em Tito é o nosso modelo, em Filemão é o nosso Senhor e Mestre, em Hebreus é o sacerdócio eterno, em Tiago é o modelo de legislar, em 1 Pedro é a preciosa pedra angular da nossa fé, em 2 Pedro é a nossa força, em 1 João ele é a promessa de vida eterna, em 2 João é o nosso caminho, em 3 João é a nossa verdade, em Judas é o nosso protetor e Senhor, em Apocalipse ele é o Rei triunfante. Jesus, de Gênesis ao Apocalipse. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, é o nosso Cordeiro Pascual. Em Levítico, é o nosso sacrifício pelo pecado. Em Números, é o que foi levantado para a nossa cura e redenção. Em Deuteronômio, é o verdadeiro profeta. Em Josué, é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, é o nosso juiz libertador. Em Ruth, é o nosso parente resgatado. Em Samuel, é o rei esperado. Em Reis, é o rei prometido. Em Crônicas, é o descendente de Davi. Em Esdras, é o ensinador divino. Em Neemias, é o edificador. Em Esther, é a providência do Senhor para o seu povo. Em Jó, é o nosso Redentor que vive. Em Salmos, é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, é o alvo verdadeiro. Em Cantares, é o amado da nossa alma. Em Isaías, é o Messias que há de vir. Em Jeremias, é o nosso Senhor dos exércitos. Em Lamentações, é o Consolador. Em Ezequias, é o Filho do Homem. Em Daniel, é a pedra que esmiuça. Em Oséias, é aquele que orienta o desviado. Em Joel, é o juiz de todos os povos. Em Amós, é o Deus dos exércitos. Em Obadias, é o nosso Salvador. Em Jonas, é a salvação do Senhor. Em Miqueias, é a testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum, é a fortaleza no dia de angústia. Em Abacuque, é o puro de olhos. Em Sofonias, é o nosso zeloso. Em Ageu, é o Deus que está conosco. Em Zacarias é o renovo da justiça, em Malaquias é o sol da justiça, em Mateus é o Messias prometido, em Marcos é o Cristo ressuscitado, em Lucas é o Filho do Homem, em João é o Filho de Deus, em Atos é o Senhor redivido, em Romanos é a justiça de Deus, em 1 Coríntios é o Senhor nosso, em 2 Coríntios é a nossa suficiência, em Gálatas é o nosso libertador do jugo da lei, em Efésios é o cabeça da igreja, em Filipenses é a nossa alegria, em Colossenses é a nossa vida, em 1 Tessalonicenses é aquele que há de vir, em 2 Tessalonicenses é o Senhor que vai voltar, em 1 Timóteo é a nossa esperança, em 2 Timóteo é o Senhor que conhece os que são seus, em Tito é o nosso modelo, em Filemão é o nosso Senhor e Mestre, em Hebreus é o sacerdócio eterno, em Tiago é o modelo de legislar, em 1 Pedro é a preciosa pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro é a nossa força. Em 1 João, ele é a promessa de vida eterna. Em 2 João, é o nosso caminho. Em 3 João, é a nossa verdade. Em Judas, é o nosso protetor e Senhor. Em Apocalipse, ele é o Rei triunfante. Jesus, de Gênesis ao Apocalipse. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, é o nosso Cordeiro Pascual. Em Levítico, é o nosso sacrifício pelo pecado. Em Números, é o que foi levantado para a nossa cura e redenção. Em Deuteronômio, é o verdadeiro profeta. Em Josué, é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, é o nosso juiz libertador. Em Ruth, é o nosso parente resgatado.
Em Samuel é o rei esperado. Em Reis é o rei prometido. Em Crônicas é o descendente de Davi. Em Esdras é o ensinador divino. Em Neemias é o edificador. Em Esther é a providência do Senhor para o seu povo. Em Jó é o nosso Redentor que vive. Em Salmos é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes é o alvo verdadeiro. Em Cantares é o amado da nossa alma. Em Isaías é o Messias que há de vir. Em Jeremias é o nosso Senhor dos exércitos. Em Lamentações é o Consolador. Em Ezequias é o Filho do Homem. Em Daniel é a pedra que esmiuça. Em Oséias é aquele que orienta o desviado. Em Joel é o juiz de todos os povos. Em Amós é o Deus dos exércitos. Em Obadias é o nosso Salvador. Em Jonas é a salvação do Senhor. Em Miqueias é a testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum é a fortaleza no dia de angústia. Em Abacuque é o puro de olhos. Em Sofonias é o nosso zeloso. Em Ageu é o Deus que está conosco. Em Zacarias é o renovo da justiça. Em Malaquias é o sol da justiça. Em Mateus é o Messias prometido. Em Marcos é o Cristo ressuscitado. Em Lucas é o Filho do Homem. Em João é o Filho de Deus. Em Atos é o Senhor redivido. Em Romanos é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios é o Senhor nosso. Em 2 Coríntios é a nossa suficiência. Em Gálatas é o nosso libertador do jugo da lei. Em Efésios é o cabeça da igreja. Em Filipenses é a nossa alegria. Em Colossenses é a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses é aquele que há de vir. Em 2 Tessalonicenses é o Senhor que vai voltar. Em 1 Timóteo é a nossa esperança. Em 2 Timóteo é o Senhor que conhece os que são seus. Em Tito é o nosso modelo. Em Filemão é o nosso Senhor e Mestre. Em Hebreus é o sacerdócio eterno. Em Tiago é o modelo de legislar. Em 1 Pedro é a preciosa pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro é a nossa força. Em 1 João, ele é a promessa de vida eterna. Em 2 João é o nosso caminho. Em 3 João é a nossa verdade. Em Judas é o nosso protetor e Senhor. Em Apocalipse ele é o Rei triunfante. Jesus, de Gênesis ao Apocalipse. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, é o nosso Cordeiro Pascual. Em Levítico, é o nosso sacrifício pelo pecado. Em Números, é o que foi levantado para a nossa cura e redenção. Em Deuteronômio, é o verdadeiro profeta. Em Josué é o capitão da nossa salvação. Em Juízes é o nosso juiz libertador. Em Ruth é o nosso parente resgatado. Em Samuel é o rei esperado. Em Reis é o rei prometido. Em Crônicas é o descendente de Davi. Em Esdras é o ensinador divino. Em Neemias é o edificador. Em Esther é a providência do Senhor para o seu povo. Em Jó é o nosso Redentor que vive. Em Salmos é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes é o alvo verdadeiro. Em Cantares é o amado da nossa alma. Em Isaías é o Messias que há de vir. Em Jeremias é o nosso Senhor dos exércitos. Em Lamentações é o Consolador. Em Ezequias é o Filho do Homem. Em Daniel é a pedra que esmiuça. Em Oséias é aquele que orienta o desviado. Em Joel é o juiz de todos os povos. Em Amós é o Deus dos exércitos. Em Obadias é o nosso Salvador. Em Jonas é a salvação do Senhor. Em Miqueias é a testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum é a fortaleza no dia de angústia. Em Abacuque é o puro de olhos. Em Sofonias é o nosso zeloso. Em Ageu é o Deus que está conosco. Em Zacarias é o renovo da justiça. Em Malaquias é o sol da justiça. Em Mateus é o Messias prometido. Em Marcos é o Cristo ressuscitado. Em Lucas é o Filho do Homem. Em João é o Filho de Deus. Em Atos é o Senhor redivido. Em Romanos é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios é o Senhor nosso. Em 2 Coríntios é a nossa suficiência. Em Gálatas é o nosso libertador do jugo da lei. Em Efésios é o cabeça da igreja.
Em Filipenses é a nossa alegria. Em Colossenses é a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses é aquele que há de vir. Em 2 Tessalonicenses é o Senhor que vai voltar. Em 1 Timóteo é a nossa esperança. Em 2 Timóteo é o Senhor que conhece os que são seus. Em Tito é o nosso modelo. Em Filemão é o nosso Senhor e Mestre. Em Hebreus é o sacerdócio eterno. Em Tiago é o modelo de legislar. Em 1 Pedro é a preciosa pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro é a nossa força. Em 1 João, ele é a promessa de vida eterna. Em 2 João é o nosso caminho. Em 3 João é a nossa verdade. Em Judas é o nosso protetor e Senhor. Em Apocalipse ele é o Rei triunfante. Jesus.